querido e querido ouvinte do Conversa B2B, chega mais aqui para o nosso episódio número 59, dessa vez num formato novo, tá? Essa aqui é uma das nossas novidades para 2026, onde eu e o Gil vamos destrinchar ali soluções práticas para as principais dores e dificuldades que os marqueteiros B2B têm enfrentado hoje em dia, né? Muita coisa acontecendo, né, galera? IA, dados de intenção, pipeline difícil, enfim, a gente sabe que é doloroso, a gente sabe que são mudanças muito rápidas e por isso a gente traz esses formatos novos aqui justamente para te responder na hora certa as dúvidas, para resolver na hora certa as dores que você está sofrendo agora. O que a gente vai discutir hoje é justamente produção de conteúdo. Como, afinal, você, marqueteiro, pode voltar ou começar a produzir um conteúdo que realmente gere crescimento, que realmente gere negócio para a sua empresa. A gente sabe que isso é uma dificuldade importante, mas a gente tem uma fórmula que está solucionando isso aqui na Conversa Tech junto aos nossos clientes, inclusive para a gente mesmo, tá? Então, se liga aqui na conversa que a gente vai explicar direitinho como implementar essa fórmula. Não se esqueça que esse programa é oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas, tá? Somos autoridade em produção de conteúdo B2B, por isso estamos aqui, podemos falar com você com propriedade. E lembre-se também, último recado, de assinar a nossa newsletter e receber os nossos insights mensalmente na sua caixa de e-mail. Beleza, pessoal? Não vamos mais se prolongar aqui, bora lá para a conversa, bora lá entender como produzir esse conteúdo que gera crescimento aí na tua empresa. Bom, pessoal, eu e o Gil nos juntamos aqui para, como prometido aqui na abertura, explicar para vocês a forma de parir, de produzir esse conteúdo que seja capaz de gerar crescimento aí de forma prática, não é mesmo, Gil? O que você entende hoje, Gil? A gente que vê muito, mas é legal, né, se colocar no lugar de quem está nos ouvindo. Qual que é hoje, assim, a grande dificuldade dos profissionais de marketing B2B e tal, em acertar a mão na produção do conteúdo hoje em dia, com IA e tudo mais, que a princípio é um facilitador, e que garanta aí essa capacidade de ser um conteúdo que ajude a movimentar negócio? O que você acha que pega na jugular da galera aí? Cara, eu acho que pega um dos problemas de sempre, e que eu acho que agrava com a chegada de IA, que é a questão do conteúdo autoral, né? Que é o quê? Você conseguir ter os profissionais da empresa, ou a informação, ou a metodologia da empresa, ou o que quer que seja, mais extraído dos profissionais que atuam, né? Que são linha de frente, ou que são os engenheiros, especialmente no B2B, a parte técnica, né? Então, os caras de pré-vendas que montam os projetos, que são os que conhecem, e aí eu estou falando realmente de um B2B técnico, né? Porque a verdade é que aquele conteúdo de SEO genérico que a área de marketing tinha mais autonomia de produzir, no sentido de que não precisava tanto de uma validação técnica, ele está, né, cada vez mais, ele é muito pouco relevante, né? Vai ficar cada vez menos relevante. Então, o negócio é investir, né, em produzir conteúdos que sejam, que criem autoridade de fato, né? Trazendo as pessoas que conhecem. A gente sempre fala, né, que os maiores, quando a gente está dentro de uma empresa e está nessa discussão, fala, cara, ó, na boa, os maiores especialistas desse setor do Brasil, às vezes do mundo, estão nessa empresa. Verdade. Então, assim, se juntar 10 caras no Brasil que sabem sobre esse tema específico, vocês aqui estariam dentro desses 10. Então, assim, ter a capacidade de... O problema é o de sempre. Fala, cara, legal. E esses caras têm agenda? Esses caras conseguem falar? Alguém consegue, né, retirar essa informação e transformar em algo, porque também tem que, entre aspas, traduzir, né, transformar em um conteúdo que faça não só técnico, né, mas que ele fale de negócio, né, com esse viés técnico, obviamente, mas que traga a alma da empresa ali, né, e nada melhor do que as pessoas, né, os executivos, as lideranças e tudo mais. O problema é sempre agenda, o problema é sempre ou se consegue, na hora de aprovar o texto,
tem 200 vai e volta, né? Então, enfim, acho que esse é o principal para aí, né? O grande desafio é conseguir produzir esse conteúdo. Conteúdo, né, mais, não vou chamar de genérico, mas um conteúdo mais, vamos falar de topo de funil, que eu acho que está com os dias contados aí, né? Pelo que a gente tem discutido e escutado. O que você tem autonomia, normalmente ele é raso, e sendo raso não vai adiantar para muita coisa nos dias de hoje. É aquele tema da gente conseguir colocar para o mercado o nosso ponto de vista único ali, né? E isso tem muito valor. A gente, como sempre, traz os dados aqui para a audiência não achar que a gente está querendo, né, tuchar nenhum assunto goela abaixo de ninguém. Um estudo da Edelman com o LinkedIn mostra que 73% dos tomadores de decisão B2B consideram conteúdos de thought leadership, entre parênteses, conteúdo autoral, né, uma base mais confiável para para avaliar uma empresa do que os materiais, os conteúdos tradicionais do marketing ou de produto. Ou seja, é muito relevante. Só que é isso que tu falou, tem uma dificuldade grande para conseguir se chegar nesse tipo de conteúdo mesmo em tempos de IA. Tu falou aí, dificuldade de agenda, porque tu quer entrevistar a liderança, né? E aí, a agenda dessa pessoa, é complicada, tudo mais. Processo de aprovação, infinito, porque o fulano tem que ir lá aprovar, não consegue ir, aí ajusta e vai e volta, conteúdo não sai nunca. E tem essa questão também que a maioria das empresas sofrem desse mal, que é não ter documentado o conhecimento. Eu preciso entrevistar o fulano ou a fulana. Cara, se isso tivesse documentado de maneira decente e estruturada em algum lugar, provavelmente não precisaria, mas não é a realidade. Então, sempre tem essas questões, esses percalços aí que tornam a produção de conteúdo autoral uma missão difícil antes da IA, e com a IA continua. Mas o ponto é que a gente aqui tem um modelo para ajudar a facilitar e muito a vida de quem está querendo produzir, entendendo a importância da produção desse tipo de conteúdo. Acho que antes da gente falar o como aqui, Gil, e entregar para o pessoal o playbook executivo que a gente desenvolveu aqui, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos benefícios que a produção desse conteúdo traz para a empresa B2B que está produzindo ela, né? Porque, beleza, o teu cliente aí, você que está nos ouvindo, ele vai valorizar esse tipo de conteúdo. A gente já trouxe o dado da Edelman e do LinkedIn aqui. Mas tá bom, mas quais são os benefícios para a empresa? E aí, dito isso, o que você julga seus principais benefícios, assim, Gil? Que você acha que, isso aqui realmente faz valer a pena todo esse esforço aí, movimentar essa máquina de produção de conteúdo autoral, mesmo com a IA presente? Então, acho que a resposta está um pouco na pergunta. Quando fala, hoje em dia, né, o GEO, enfim, poder ser recomendado, vamos dizer assim, pela inteligência artificial é a grande questão. E você, né, a empresa normalmente não é recomendada por perguntas básicas, né? Ela precisa ter um conteúdo que realmente mostra autoridade, ou seja, a inteligência artificial consegue entender um conteúdo de thought leadership, ou seja, ele reconhece conteúdos desse tipo. Exato. Proprietários e tudo mais. Então isso é de suma importância hoje em dia, né? Dado o cenário da queda dos acessos de SEO e toda essa questão e o protagonismo das não buscas, né? Do uso de IA para recomendação de produtos, serviços e tudo mais. Então, assim, não tem muita alternativa, né? Só um parênteses. Eu acho que a questão aqui, você quer um conteúdo que é alimentado por IA ou você quer um conteúdo que alimenta a IA? Eu acho que passa um pouco por isso. Obviamente você vai ter o conteúdo que é alimentado por IA, mas você tem que ter essa linha de conteúdo que, cara, alimenta a IA, porque é o quê? É um ponto de vista único, de novo, a questão de ser o autoral. Então, o tema do GEO aí, né, que é basicamente o SEO, né, Generative Engine Optimization, é um grande lance. Tem um lance que a gente estava discutindo antes também, que é legal comentar aqui no episódio, que é o tema de score que isso pode gerar, né, aquela captura de dados, de interesse, enfim, fala um pouquinho, a gente estava conversando antes aqui. A questão aí tem a ver com, né, com a jornada não linear, né? Já esgotada aí, inclusive, por várias postagens no LinkedIn, teorias e tudo mais.
beleza, não é linear, então o que acontece? Hoje o multicanal é super importante, super. Você precisa estar cada vez em mais canais, porque os pontos, né, de contato com o cliente, ele assiste o vídeo no YouTube, ele acessa a postagem de alguém no LinkedIn, ele clica numa mídia, né, ele Newsletter. vê, enfim, claro. Então, tem essa dispersão, vamos dizer assim, de canal. E aí, o que você não pode. Então, você tem o desafio de, primeiro, não ter dispersão de mensagem, a dispersão é de canal, não de mensagem. A sua mensagem tem que ser única em todos os canais. Boa. Né? Você precisa ser coerente em todos os canais, você precisa ser consistente em todos os canais e cada dia, né, em mais canais. Para que esses pontos de contato sejam alimentados, o que gera um segundo item, que é o que a gente chama, ou né, o mercado chama de dados de intenção. Ou seja, se você, e hoje com tecnologia, é possível mapear as empresas, né, não só os contatos, né, as empresas mesmo que estão clicando, que estão visitando o teu site, né, os contatos também, obviamente, mas você consegue ter uma ideia, né, de quais empresas estão mais perto de você, quais empresas estão mais visitando, que Mais nível, né, interessadas. de interesse, perfeito. E essa ideia, né, ou essa metodologia, ou essa forma de distribuir, permite, obviamente também com tecnologia, que a gente possa mensurar esses pequenos sinais de interesse e classificar eles num score, colocar ele num score. Então a gente, né, consegue, hoje em dia, indicar quais são as 5 empresas mais interessadas no último mês, ou que mostram maior interesse no último mês, ainda que ninguém tenha baixado nenhum material e tudo mais. Ou seja, né, a gente sabe que também existe aí uma resistência hoje em dia em deixar cadastro, não é tão simples assim. E aí você consegue antecipar, né, um movimento para uma abordagem, por exemplo, ativa. Então, isso tudo muda o jogo, né? Você acaba conseguindo acrescentar mais uma camada aí de prospecção, né? Você vai esperar a levantada de mão do inbound, tá tudo bem, né? Você tem lá suas páginas de conversão, mas através do monitoramento desses multicanais você consegue classificar interesse ainda que não haja uma declaração, né, num formulário. Boa. Não, cara, isso que me deixa muito empolgado com esse sistema de produção de conteúdo. Porque pensa aqui comigo, então. É um sistema de conteúdo que te permite trazer um conteúdo autoral a partir da voz da liderança. Ele permite você multiformatar para diversos canais, aumentando o alcance da tua empresa. Com isso, você consegue se posicionar melhor junto aos LLMs, né, as IAs generativas, né, você acaba sendo Perfeito. referenciado pelas IAs generativas, você consegue capturar uma série de engajamentos e dados, comportamentos de interesses das contas, do teu target, ao engajar com esses conteúdos, e você consegue, por consequência, dar um drive estratégico para a equipe comercial do tipo, cara, essas contas estão com um nível de interesse muito que chama atenção, né? Vale a pena a gente pensar uma ação específica para eles ou para alimentar um ABM, ou seja, é um sistema de conteúdo bastante complexo. Só que aí o que a gente tem que, né, responder aqui tá. Como é que eu faço essa máquina girar assim? Porque a princípio é tudo lindo, maravilhoso, mas tem um tema de eu organizar de maneira estratégica esse sistema, né? Evitando gargalos típicos desse modelo, que a gente citou alguns aqui já no começo do episódio. Então, Gil, antes a gente vai entrar no modelo agora, mas aí tem o tema da IA. Porque muita gente que está ouvindo a gente aqui deve estar perguntando, cara, mas não dá para fazer isso com a IA, não? Qual que você entende do seu papel da IA, que obviamente ela tem papel nesse sistema, qual que você entende do seu papel da IA para viabilizar esse tipo de sistema, para a gente não ficar adiando falar do IA, porque parece que a gente está falando contra a IA, mas não é isso, né? Ela, no final, é um complemento fundamental aqui para o sistema, né? Que a gente aqui, a proposta é, como você mesmo disse, alimentar as IAs e não... Então, a gente quer produzir conteúdo para que os sistemas leiam e recomendem.
Mas, obviamente, na elaboração de roteiro, isso tudo claramente é o caminho mais natural. Mas não é aí que é o destaque. O destaque vai para a multiformatação, porque se Exato. você tem um bloco de conteúdo robusto, né? Eu vou dar qualquer exemplo aqui, um estudo de mercado, ok? Profundo tal. Cara, você multiformatar isso é muito fácil, te ajuda muito nisso. Economiza um tempo danado, né? Já pede lá, fala, cara, faz os cortes, eu preciso, né? Separar para a rede social, você consegue fazer toda esses desdobramentos de uma maneira muito simplificada. Nesse caso, ele é mais para esse modelo de produção de conteúdo que a gente está falando, proprietário, B2B, técnico, né, que fala com profundidade, abre as entranhas ali da empresa para conseguir impactar, né, e realmente ter esse nível de profundidade. A IA, nesse caso, ajuda a aumentar o alcance, né, nesse caso, nos recortes. Boa. Não, exatamente isso. Aí, dito isso, entrando aqui no modelo, nesse sistema de conteúdo que a gente está falando, é o seguinte: o espírito da coisa aqui é você produzir um conteúdo pilar e, a partir dele, como você bem disse, usando a IA como suporte, multiformatar. Então, o trabalho maior, por assim dizer, está justamente na geração desse conteúdo pilar. E aí, o que a gente aqui, com anos de experiência e tentativas e erros, descobriu? O conteúdo pilar, ele tem que partir, como a gente falou até agora, da visão da liderança da empresa, da cabeça delas, que vai sair ali esse conteúdo, essa visão única, esse conteúdo autoral, esse ponto de vista proprietário da empresa. E a melhor maneira de arrancar essa visão, tirar da cabeça da liderança esse tipo de visão, é em conteúdo gravado, em vídeo. Tu não vai conseguir pedir, obviamente, para tua liderança escrever, escreve aqui para mim, não vai fazer. Por mais que não gosta de escrever, mesmo que goste, não tem tempo para isso. Posso fazer uma entrevista, mas, cara, a entrevista é sempre truncada, a coisa não flui legal, sabe? Não fica espontâneo, você não dá a cara da pessoa também. Então tem uma série de motivos para que você aí que está nos ouvindo, pensar num programa de conteúdo pilar, pensa no pilar como conteúdo gravado em vídeo, onde a sua liderança preferencialmente converse com outra pessoa. Pode ser um cliente, pode ser alguém da empresa, pode ser um parceiro, mas enfim, conversas verdadeiras. Pode ser um prospect, inclusive. Pode ser um prospect, a gente já vai falar disso, que isso aqui desencadeia, inclusive, estratégia comercial. Mas conversas verdadeiras são os melhores ativos que você pode ter para gerar um conteúdo pilar com a visão autêntica e autoral da tua empresa. Claro que precisa, como o Gil já disse também, ter um roteiro. São poucas as lideranças que tu vai chegar lá, ligar a câmera e o cara vai performar super bem. Nem todo mundo tem esse traquejo ali com câmera e tal. Então, via de regra, 2 alertas aqui. Primeiro, sempre bom ter um roteiro para basear essa conversa. Segundo, é recomendável ter um mediador nessa conversa. Porque, de novo, nem toda liderança e nem todo convidado vai conseguir conduzir a conversa de uma maneira ali fluida, sem ter uma pessoa ali cuidando de tempo, cuidando de que todos os principais pontos sejam, né, passados ali, discutidos, cuidando do ritmo, cuidando de espaço de fala para todo mundo. É o que eu faço aqui no Conversa B2B, por exemplo. Estou aqui, dou minhas opiniões, mas eu estou de olho no roteiro, estou de olho no tempo do episódio, estou de olho se o Gil falou, se o convidado também conseguiu falar, enfim. Esse papel do mediador é algo muito importante a ser considerado na produção desse tipo de conteúdo, certo, Gil? É essa linha de construção ali do pilar do sistema, né? É o conteúdo em vídeo. Gil, Gui, a gente não quer ter um podcast, ou a gente não quer ter esse... Cara, não tem problema. Não tem problema. A gente está falando aqui, obviamente, já que não faz muito sentido você não utilizar
né? E não criar um ambiente favorável, né? Ah, precisa ser num estúdio, precisa ser... Não, cara, pode ser no escritório mesmo, né? O importante, a gente não é ir para a forma, ok? Assim, salvo se realmente tiver um interesse em criar um podcast específico com estúdio e tal, isso já resolve uma boa parte do problema. Eu estou tentando pensar, aí você que está ouvindo a gente, que vai falar, cara, se eu propor isso aqui, vai ser impossível, ninguém... Não precisa, galera, não precisa. Pode ser no escritório, né? Bota numa sala, de repente trata uma luz, alguma coisa melhor, mas capturar neste modelo, que é o que a gente neste momento está praticando aqui, é o que torna a coisa natural e facilita todo o outro processo. Bom, eu ia entrar no que melhora, Gui. Já podemos entrar nisso ou não? E só falar dessa parte um pouco mais operacional, que de fato é umas dúvidas que vêm de maneira recorrente. Tem plataformas que garantem... onde é que eu gravo? Tem plataforma online que grava super bem, garante qualidade de áudio e de imagem. Acho que um tema que o Gil falou, mas onde é que eu hospedo? É um podcast? É um webinar? É uma série de vídeos? Eu acho que assim, tu vai ter várias formas de fazer. Você pode desde se comprometer a ter um programa com esse formato de conteúdo recorrente, tipo um podcast, ou um webinar que tu faz com recorrência, ou tu pode fazer experimentos pontuais. Cara, eu vou lançar uma série de vídeos onde eu vou aprofundar tal tema para fazer um teste. Então, eu não acho que você que vai começar a usar isso tem que se prender a já pensar uma coisa que vai ser, sabe, recorrente e vai durar anos. Não, faz um teste. Se propõe a fazer primeiro uma série ali, 3, 4 vídeos e tal. E aí vai, a coisa tracionando, aí você pode começar a pensar em transformar isso num programa de conteúdo, né? Mais perene ali, que você vai fazer com recorrência, tá? Também é isso, gente. Tirando as barreiras iniciais ali que podem surgir. E a principal barreira porque tudo isso é para vencer a principal barreira, que é conseguir colocar os caras, né, as lideranças, os técnicos, liderança técnica, liderança de realmente da empresa e até de outras empresas, por exemplo, de cliente. Não vai conseguir, agora, falar com o cliente, me manda aí um depoimento. Cara, as coisas a gente sabe, né, o quanto tempo demora para escrever um case. Vocês estão cansados de escutar aí, vocês que escutam a gente, a dificuldade que são esses processos. Então, se juntar as pessoas, ligar a câmera, capturar naturalmente isso, você já tem um material pilar de primeiríssima qualidade, né? O mais real possível, o mais pessoal possível, né? Porque no final do dia também tem um pouco disso, que é um item que a gente ainda não comentou, que é a questão de você ver quem são as pessoas, né? Da conexão entre as pessoas, você conhecer a liderança, ver o tipo de linguagem, isso tudo também aproxima a audiência, né? E no caso, os clientes. Boa. E aí, beleza, a gente falou aqui então do autoral, duas últimas dicas aqui para esse conteúdo pilar e a gente já vai falar da multiformatação e da distribuição. Primeiro, não tenta imprimir uma agenda de gravações, muitas gravações em pouco tempo. Espaça isso. O que a gente costuma recomendar para os nossos clientes é, cara, faz uma agenda mensal de gravação com a liderança, para você também não ficar começar a ocupar muito espaço da agenda deles. Mensal já está suficiente, assim, muito. E tenta gravar mais de um episódio, mais de um capítulo, enfim, por gravação. Então, vou fazer um programa de 20 minutos, 30 minutos. Tenta fazer 2, porque aí tu já pega a agenda do executivo e tira o melhor proveito dela, tá? Então, isso são dicas que a gente costuma, com o tempo, foi vendo que vale a pena, enfim, explorar essas possibilidades de otimização de agenda, tá? Até porque, aí sim, agora entrando em multiformatação, esse conteúdo pilar que tu vai produzir, tu tem que tirar o máximo de proveito dele. Ele é ouro, certo? Então, ele tem que ser tratado como ouro, né? Como algo muito valioso. E aí entra o tema de multiformatação. O que a gente vê? Produziu esse conteúdo, ele tem potencial para virar uma série de formatos de conteúdos complementares. Eu vou dando exemplos aqui, mas você que está ouvindo a gente com certeza consegue também fazer paralelos. Ele pode virar um material para você distribuir, para download ou não, conforme sua estratégia. Ele pode virar um artigo no teu site para você, né, distribuir. Ele pode virar uma newsletter. Ele pode virar um carrossel para o teu LinkedIn ou um post para o teu perfil do LinkedIn. Enfim, ele pode virar
N formatos. Ele pode virar uma campanha de mídia, que eu já belisquei um pouco a parte de distribuição, já vamos chegar lá. Mas enfim, né, Gil, a gente quando trabalha multiformatação é isso, com a ajuda, tendo esse conteúdo pilar em mãos, tendo o auxílio da IA, cara, tu consegue ali fazer um enxoval bastante interessante de formatos para distribuir, né, o conteúdo. Exato. E qual que é o salto aqui, né? É que você não vai precisar ficar passando para aprovação o conteúdo de nada. Boa, esse é o ponto, É, verdade. o que acontece é você extraiu, né, da base zero ali a informação na raiz. A partir daquilo, esses desdobramentos sugeridos pelo guia e tantos outros, eles já estão automaticamente aprovados, porque você foi lá, né? Ele a base tem a origem dele garantida. Exato. Não só a base garantida, mas também a autenticidade garantida, ainda que você faça os recortes. Obviamente, você pode fazer, né, um recorte provocativo de um podcast que você gravou com o cliente, né? Obviamente, você pode usar de outros elementos que enriqueçam, que gerem curiosidade, o que quer que seja, e talvez esses elementos você precise aprovar e tudo mais. Mas a mensagem em si, o conteúdo em si, você já tem. Então, isso encurta violentamente o processo de produção e de transformação em outras peças, por assim dizer. Boa, puta, galera, facilita demais a vida esse sistema de conteúdo, vai por mim, a gente vê na prática, de verdade, já sofreu muito com isso. Beleza, distribuição. Obviamente que a partir de ter esse enxoval de formatos, vários canais de distribuição se abrem para você, desde canais terceiros até os canais próprios, né? Então, de canal próprio eu estou falando tua base de newsletter, o teu site, por aí vai. Canais terceiros, estou falando de, cara, seu LinkedIn, campanha de mídia e etc. Então, assim, o canal de distribuição, obviamente, você vai usar muito baseado nos formatos que você distribuiu. Pensando sempre em ter esses dois, tá, galera? Canal próprio, é importante a gente nutrir, ter lá um canal próprio, tipo a newsletter, e usa com inteligência os canais terceiros, que não dá para ficar só de canal próprio, a gente tem que investir no canal terceiro. E nesse ponto, né, Gil, a mídia, o pessoal fala, é bom que você não tem que gastar, você tem que gastar zero em mídia. Eu não acho que é bem essa a conversa. Na verdade, a mídia pode ser um parceiro, um aliado estratégico aqui, dentro da estratégia de dar ainda mais alcance para esses conteúdos, né? O que tu pensa a respeito quando coloca esse assunto de mídia em conversa, em contexto, assim? Antes até de entrar em mídia, mas já em distribuição, eu ia falar sobre inteligência artificial, Sim. Uhum. que é um ponto importante, é que eles ainda não leem vídeo, ou seja, conteúdos em vídeo ainda não são utilizados pela IA para recomendar, né, ou para aprendizado, o que quer que seja. Então, a multiformatação também tem um papel importante de pegar esse conteúdo em vídeo e colocado em texto, em outros formatos, que a inteligência artificial possa, enfim, aprender e te recomendar. Então, tem esse elemento importante da distribuição e de transformar vídeo em texto, também nesse aspecto de fazer com que essa informação seja digerida consumida e recomendada, né, e recomendada. pelas LLMs, Inteligência pelas artificial. IAs. Verdade, bom ponto. Perfeito. Dito isso, o canal de mídia aqui, eu acho, enfim, ele tem, né, dependendo do conteúdo, ele tem um potencial, sim. Eu não sei se é para tudo, né? Aí vai depender de cada uma dos desafios de cada profissional de marketing que está escutando a gente aqui. O que sem dúvida é que oxigena as tuas campanhas, enfim, é um elemento novo, original, né, que ajuda muito, por exemplo, numa etapa de awareness, pode te ajudar muito numa etapa de comprovação se você traz um cliente. Então você precisa ir, né, aí é um equilíbrio mais complexo, eu diria, né, no sentido de conseguir produzir
algo nesse sentido para depois você recortar ele para a mídia. Talvez nem tudo faça sentido, mas você também pode, a partir de uma ótica de mídia, propor uma produção específica, né? Então, sei lá, um lançamento de um produto, né? Você pode fazer uma discussão e, a partir dessa discussão, fazer os recortes que vão te ajudar, né, no go-to-market de alguma linha de produto. Boa, Gil. Para a gente já encerrando aqui, então, acho que vale a pena a gente fazer um catálogo. Quais são os ganhos desse sistema de produção de conteúdo? Listei alguns aqui, eu vou passar, então. Aí você não deixa eu esquecer nada aqui, hein, Gil? Primeiro, vamos lá. Captura simplificada da visão da liderança. Tu consegue, né, extrair de maneira mais simples esse olhar deles, esse ponto de vista único. Por consequência do modelo, o processo de aprovação dos conteúdos é muito mais simples, né? Não precisa de todo aquele processo que a gente está acostumado a enxergar por aí. Se você pensar, ele é uma maneira de reduzir custo de produção ao usar de maneira bastante inteligente a IA. Então, é o uso estratégico da IA para produzir conteúdo autoral com uma redução de custo de produção por consequência. Te ajuda a documentar conhecimento da empresa. Sabe aquela dor que tu tinha? Pô, eu não tenho isso documentado em lugar nenhum? Pois bem, você está gerando essa documentação por consequência. A gente tem a questão de que ele pode ser um gerador. A gente não falou antes isso, Gil. Mas ao distribuir com mais intensidade o seu conteúdo autoral, tem um resultado colateral que é você conseguir aumentar a tua audiência própria. Por quê? O target que você vai atingindo, ele vai começar a entender que, cara, esse pessoal gera um conteúdo que eu não encontro por aí. Quero pegar esse conteúdo da fonte, quero ser avisado de quando esse conteúdo vai sair. Então, é um tipo de visão que ajuda, que te estimula o target a se inscrever no seu canal, na sua newsletter, enfim. Então, isso te ajuda também a aumentar a tua massa, né, de inscritos. A questão também de aumentar... isso aqui é bom. É um conteúdo feito tanto para humanos quanto para bots, ou seja, né, é um conteúdo que você consegue gerar atenção no seu target, mas também consegue gerar ali ranqueamento nos bots, nas LLMs. E por fim eu coloquei um aqui que é bastante importante para a gente encerrar, Gil, que você mesmo falou, pô, tu pode convidar um cliente, um prospect. Bem utilizado, isso aqui inclusive vira a ferramenta de relacionamento comercial, né, Gil? Esse tipo de produção de conteúdo. Pois é, pode ser uma plataforma para o seu ABM, inclusive, né? Você tem lá o grupo de empresas que você está tentando se aproximar de uma maneira mais estratégica, que você convida para o evento, que você tem essa proximidade e, cara, você pode convidar para para a gravação de um podcast, por exemplo, né? Para um webinar, ou o que quer que seja. Então, isso é um elemento importante do processo aí, que pode... É um ganho secundário, mas que, né, ajuda você a posicionar também, porque a verdade é que é sempre bom ter os convidados, vez ou outra ter uns convidados, porque isso também legitima, não é aquela conversa umbilical, né? Então é importante ter esse equilíbrio. E aí, já que isso abre essa possibilidade, ele poder gerar negócio, para fazer parte de uma estratégia de ABM, por exemplo, é interessante. Total. E ainda dentro dessa questão de estratégia comercial, vamos lembrar que tem todo aquele tema de coletar os dados de score e tal. Então, ele acaba sendo também uma maneira de você gerar informação estratégica para a equipe comercial, né? É um benefício que ele tira ali no final. Gente, tudo isso no final, se você juntar, é uma ferramenta importante para geração de pipeline, é uma ferramenta super importante para geração de crescimento da tua empresa, tá? A linha final é essa. Certo, Gil? Você tem mais algum... Esquecemos de falar alguma coisa aqui desse sistema? Não, acho que é isso. Acho que no resumo eu diria que ele endereça dois grandes problemas, assim, né? Primeiro, todo mundo está sofrendo aí com mídias mais caras, né? Dificuldade em gerar lead, essa questão toda. E a verdade é que isso foi para o multicanal. As pessoas estão acessando em outros canais, não necessariamente deixando registro. Então, tá em mais canais virou uma maneira de você conseguir capturar interesse e, a partir dessa captura de interesse, poder fazer abordagens que antecipam, às vezes, até um preenchimento de formulário. Então,
do aspecto de geração de demanda, tem esse fator super, super importante. Se você não tem um programa de conteúdo estruturado, você vai ter menos chance de ter registros em multicanais, né? E se você não é consistente na publicação, isso não vai gerar insights para você poder encontrar essas contas e fazer essas abordagens. Vai ficar no mais do mesmo, que é o inbound, esperando preencher e tudo mais. E eu acho que você não deve estar querendo ficar esperando só isso do inbound. Seu número aí deve estar caindo, a gente sabe disso, está ficando mais caro. Então, eu fortemente recomendo esse lado. E o outro lado como o Gui falou, é poder, em vez de a gente ficar se alimentando da IA, né, é você alimentar a IA com o seu conhecimento, indicando ali que a tua empresa é especialista naquele item, naquela que tem a profundidade para você também ser recomendado. Do ponto de vista de geração de demanda, a gasolina para esses dois canais é conteúdo. Assim, se você... multicanal é Conteúdo importante. autoral. Legal. Conteúdo autoral. Porque o resto a própria inteligência artificial pode criar e o valor percebido, né, até é inferior, né, bastante inferior. Então, realmente é o fim desses... Né, não gaste tempo, já vamos... Revise a sua estratégia de conteúdo. Para com essa história de ficar, vou criar 10 blog posts, 5 não sei o que lá, bicho, isso aí... não estou dizendo que não é importante, que não ajude no processo, eu não sei que grau de maturidade cada profissional de marketing encontra dentro da empresa e ele precisa se adaptar. Mas, de forma geral, se você continua produzindo o seu material PDF, continua fazendo os seus blog posts, demora 10 dias para aprovar com alguém alguma coisa, ou está com muita autonomia para produzir o que você quiser, tem grande chance de você estar desperdiçando um volume importante de investimento de tempo teu, dinheiro numa estratégia que bastante duvidosa, né? Obviamente essa migração está acontecendo, pode ser que ainda te ajude em algum processo, mas você está perdendo tempo, foco, dinheiro e possivelmente não está sendo consistente, seja na produção, seja na mensagem, porque não tem como nesse aspecto garantir isso. Boa. Com essa mensagem final do Gil aqui, a gente encerra essa conversa. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai trazer uma das novidades de 2026, como eu disse, né, na abertura, é esse formato que a gente debate aqui, soluções para dores que você está sofrendo hoje aí na sua equipe, na sua área de marketing B2B. Gil, valeu pela conversa e a gente se encontra. Beleza, aí. Acho que é um formato interessante, um formato, né, a gente sempre... gosta de ter o convidado, mas a gente tem se esbarrado, né, Gui? Que o mundo está muito mais rápido do que as pessoas estão conseguindo implantar e resolver e tudo mais, então a gente se vê na obrigação também de já em primeira mão colocar aqui coisas que a gente aprende e está vendo que precisa mudar, né? E a gente quer ser esse guia aí para vocês que estão realmente num momento complexo aí do marketing B2B, tudo em transformação, então a gente vai trazendo por aqui também o que a gente vê de melhor, de primeira mão aqui para a gente seguir junto a esse caminho. Obviamente, se vocês estão planejando criar uma estrutura de conteúdo, a gente deu aqui o passo a passo, se precisarem, né, de uma ajuda, podem acionar a gente aí nos canais no LinkedIn ou no nosso site e tudo mais, que a gente também pode bater um papo e te ajudar a estruturar isso aí. Muito bem. Bora lá produzir esse conteúdo, pessoal. Encontro vocês na nossa próxima conversa. Valeu!